Boa noite. Neste 23 de abril de 2021, dia do livro, iniciamos mais uma reunião literária da Academia Francana de Letras. Uma honra estarmos aqui diante de convidados tão ilustres. Teremos a fala da Graziela Alves Correia. Depois teremos na sessão Li e Adorei, dos poetas Baltazar Gonçalves, Ramon Mucambo e Tânia Mara de Souza. E ainda temos a participação da acadêmica Sirlene Pádua e do acadêmico Carlos Roberto Goulart. Eu, José Lourenço Alves, qualidade de presidente da academia, estou por aberta esta reunião, passando a palavra para a Graziela, para que ela nos brinde com a sua fala sobre um tema muito importante, mas tão descuidado, ainda tão interessante para as pessoas com quem deveriam se interessar, que fala exatamente da área em que ela trabalha há mais de anos, que é o Arquivo Municipal, onde lá ela tem o domínio de técnicas de higienização e conservação de livros. Veja que no livro nós pensamos, por força do acaso e da expertise da Graziela, um tema que não é convencional para data nenhuma, em especial uma data como a de hoje. Muito importante, muito interessante, sem dúvida teremos dicas interessantes, práticas, aplicáveis e aspectos fundamentais também de algo que é muito caro para nós todos, o livro. Mais antigo, mais precioso fica. Graciela, palavra com você. Boa noite. Primeiro, quero começar agradecendo a oportunidade de poder estar aqui nessa reunião com vocês e poder passar algumas dicas da higienização dos livros, tanto os livros raros quanto os livros que nós guardamos em nossas casas, nas estantes ou encaixotados ou em cômodos, qualquer lugar. Eles precisam ser higienizados e conservados, e quanto mais adequado for feita essa higienização, mais tempo eles vão durar e vai ser melhor para a saúde deles e para a nossa. Bem, por que higienizar um livro, né? Olha, este livro aqui é uma Bíblia de Salmos, né? Contém os 150 salmos, do rei Davi. É um livro antigo. E, com o passar do tempo, a poeira foi depositando em suas lombadas aqui. E ele foi amarelando. E essa poeira, mesmo numa estante, a poeira entra e deposita aqui por cima. Vai criando aquele cheiro ruim, né, na nossa residência, na nossa sala, e vai nos causando rinite e nos causando, assim, até problemas respiratórios, alergias, às vezes até asma. E para o livro também, vai causando colônias de fungo dentro dele, que, com o tempo, esses fungos, eles vão comendo o papel e vão rendando o livro. E, passando muitos anos, a tendência é desaparecer a escrita e o livro acabar. Então, como que nós podemos estar interferindo nos livros de nossas estantes, né? Tem uma listinha aqui de material que eu vou mostrar para vocês, que muito simples. A maioria nós temos todos em casa, e se não os tivermos, são muito... não são caros, né? Nós temos que ter uma boa flanela, né? Macia, para fazer a higienização. É bom para que nós não nos contaminemos com os fungos, utilizarmos uma máscara cirúrgica no processo, né? Vai fazer bem para a nossa respiração. As luvas, que nós podemos adquiri-las
qualquer livraria, assim. Não são caras e são muito práticas. Devemos já colocar, já vou paramentar aqui, para dar uma dica que eu vou manusear o livro. Aí, as luvas. Existem também óculos de segurança para quem tem alergia nos olhos, para fazer essas lojas especializadas, e bolela, de construção. Esses óculos são ótimos. Olha, eles podem ser colocados em cima do óculos ou somente assim. Aí já estou protegendo o meu olho, né? E outro material que nós podemos comprar para higienizar os livros são essas escovinhas macias, olha. Nós compramos muito nas lojas de R$1,99. Já vem com a pazinha. Depois vou mostrar como que faz a higienização mecânica nele, né? Primeiro, o que nós devemos fazer às vezes os livros estão muito sujos aqui por cima, cheio de poeira, então a gente passa a flanela com a maior delicadeza na capa aqui e nas bordas dele, né? A gente higieniza assim. Após essa primeira, olha, já fica muito, já dá para ver. Após essa primeira, nós pegamos uma borracha macia também e passamos aqui nessa lombada, para tirar o excesso da poeira. Ó. Passamos todinho na lombada. Aí. Já dá uma limpeza boa. Sempre na parte de cima fica mais amarelo e mais sujo, né? Então, já tiramos o grosso aqui. Agora, nós vamos ver como que está esse livro por dentro, essa Bíblia. Bem, essas colônias de fungo aqui que foram depositando todos esses anos vão ser meio difíceis de serem retiradas, mas eu posso passar um pouco da borracha e depois eu vou passar um produto para que isso aqui não aumente, para não ficar rendado. E vou utilizar agora a pazinha e a escovinha. Coloco o livro na minha frente e faço mecanicamente a higienização. Eu higienizo todas as folhas, eu sou muito cuidadosa, né? Então, folha por folha, de baixo para cima, eu vou higienizando, ó. Aí, nesse meio tempo, você pode assistir uma televisão, ouvir alguma coisa interessante, enquanto você faz esse serviço. Eu gosto muito de fazer isso, já higienizei muitos livros. Aparentemente, parece que não sai nada. Você está fazendo nada. Mas você higienizando página por página, ao final do trabalho, hora que você limpa ao seu redor e junta aqui na sua frente, a quantidade de fungo é impressionante. Às vezes chega até a encher um copinho de café, dependendo do livro. Uma vez higienizadas as páginas, né, do livro, todas elas, e aqui não vou higienizar, porque às vezes um livro leva 1 hora, 2 horas de passar a buchinha, né? Você novamente passa a buchinha aqui, ó, para cair o excesso da borracha. Aqui e aqui. O livro já está assim, bem
higienizado. Agora nós vamos utilizar os produtos. Os produtos que vão protegê-lo assim e vão impedir que os fungos se alastrem mais. E aqui a gente tem um produto aqui no mercado que ele mata até 4 tipos de fungos, né? Que é muito comum aqui nas residências, ó, que é o lisoforme. Então, nós vamos utilizar o lisoforme e o álcool 70. E a medida, quem nos ensinou foi o diretor da Biblioteca Nacional do Rio. Ele coloca 2 dedos de lisoforme em 1 litro de álcool, né? 2, assim, mistura. O lisoforme é bem forte. E depois nós colocamos nesses borrifadores, que nós compramos também em loja de R$ 1,99. São coisas assim baratas. Você coloca a mistura, essa aqui já é uma mistura pronta, tem bastante. Mistura vai dar para higienizar vários livros. Aí nós vamos borrifar no livro. A partir do momento que a gente borrifa, o álcool é muito volátil, logo ele evapora e as gotículas do lisoforme ficam atuando e matando os fungos que porventura sobraram. Então, primeiro vamos borrifar nas lombadas. Aí. Nas lombadas pode borrifar bastante. Depois a gente abre o livro e onde tiver mais amarelo, borrifa. E vai dando uma olhada, assim, olha, essa Bíblia tem as figuras e ilustrações de Gustave Doré. É muito bonito. Você vai borrifando e aí você deixa o livro um pouco para secar, assim, né? Ele seca super rápido. E a hora que ele estiver seco, ele já está pronto. Você deixa ele separado, volta na sua estante, higieniza o próximo. É bom também que na própria estante você passe a flanela, né, no local onde você guarda o livro, com o produto, com o álcool e o lisoforme. Passa por todo lugar ali, na estante. Aí, depois que tiver tudo higienizado, você pode guardar o livro. Se o seu livro tiver algum defeitinho, ou tiver com a lombada dele aqui, ó, arrebitando, ou tá descolando assim, você pode entrar com a fita mágica. A fita mágica, acho que tá aí. Só um momentinho. É uma fita que você compra na livraria. Essa mesmo. Obrigada. Perfeita. É uma fita menos abrasiva do que o Durex, né? É um pouquinho mais cara, mas ela não prejudica tanto o livro. O pH dela é menor. Então, você pode estar colocando essa fita já aqui na lateral do livro, assim. A fita mágica cola, depois que ele estiver seco, né? Cola, dá mais sustentabilidade ao livro. E olha, e aí você separa ele, aí limpa toda a estante, limpa todos os livros e aí você pode guardá-los. Por uns 2 anos ou mais, você não vai precisar se preocupar com higienizar assim, não. Agora eu vou trazer um pouco aqui daquelas páginas que eu limpei, para vocês verem o tanto de fungo que tem
num livro simples e comum. Vai juntando. Junta muito fungo, né? Aí, depois eu limpo aqui onde eu estou também, para não me contaminar, né? E passo para o próximo livro. Feito isso, você verifica atrás da sua estante, ou, assim, próximo a ela, se existem elementos, se existem algum tipo de fungo, assim, ó, que é muito comum depois da chuva na nossa casa ou nas nossas paredes. Esses fungos que ficam ali, tem uma maneira de acabar com eles, assim, em 15, 20 minutos. Você pega a cândida, purinha, coloca em outro borrifador, aí, aqui é um canto, né? Aí você vai lá, borrifa a cândida, aqui, ó, de forma que cubra toda essa área aqui. Mesmo que caia um pouquinho no chão, ó, não tem importância, você deixa secar para matar os fungos que eventualmente estejam ali, ó. É impressionante, a hora que você vê, aqui começa a amarelar. E da segunda vez que você passa pura, fica branquinho, do jeito que era antes. Você resolve o problema rapidinho. Nós utilizamos muito isso lá. Quaisquer umidade que apareçam nas paredes, a gente usa esse aqui, né? E nós descobrimos recentemente que esses produtos, eles matam Covid, matam esses 4 fungos que eu falei, né? E tiram a umidade das paredes. Então, para a nossa saúde, assim, é muito bom, todos eles. E para a higienização também. Eu espero, assim, que os primeiros passos e as primeiras dicas, né, que estou passando para vocês, assim, sirvam para todos os amantes da leitura, né? E sirvam para... São pequenas dicas, mas depois a gente pode fornecer mais informações, mais detalhadas e tudo mais. Porque existem documentos que são muito antigos, que são os documentos raros, aí já são outros processos, né, de higienização, tudo. O material é muito caro, nem tem aqui na cidade, é só em São Paulo, numa casa do restaurador. Aí, por exemplo, essas buchinhas aqui, tem que ser de pelo de carneiro. Esta fita tem que ser papel japonês. Quando tem algum rasguinho que o fungo comeu, tem que restaurar com... É tudo muito delicado, mas é meio inviável, porque só tem num lugar, é difícil comprar. Então, esses pequenos reparos aqui nos livros, comuns mesmo, que a gente tem em casa, isso aqui é muito eficaz. Depois que você limpou uma estante dessa maneira, você vai ver o cheiro que fica na sua sala, você não acredita, que delícia. Some tudo, aquele cheiro de papel, some tudo. E por vários dias você nem parece que tem papel na sala. Eu queria, assim, saber se vocês queriam ter alguma pergunta, alguma curiosidade, assim, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é isso mesmo, para começar, são essas as dicas. Muito bem, Graziela. Muito instrutivo. Nós, na Academia Francana de Letras, nós temos um acervo de livros que agora, nesse processo de mudança, estão todos empacotados. Com certeza, essa sua aula vai ser de muita valia para nós. E eu espero que nós possamos fazer um trabalho
não é, parecido com esse que você nos ensina, para que tenhamos lá um ambiente, além de efetivamente necessário, não é, salubre, prazeroso, não é, como você comenta, e é verdade mesmo, nada mais desprazer, não há um desprazer maior do que ler um livro com cheiro de mofo, né? É. Que prejudica a saúde, né? E tem um fungo que causa pneumonia. Então. Trabalhando no arquivo há 32 anos, eu já tive 5 pneumonias. Aí eu não sei se foi no começo, quando os documentos chegaram lá, eles vieram do fórum e o fórum tinha um quartinho lá que enchia. Tinha alguns documentos embaixo que chegaram com muito fungo, né? Os primeiros documentos vinham em maços. E os fungos eram coloridos. Naquela época, vermelho, verde, eu nunca tinha visto aquilo. Naquela época, a gente não tinha ainda estudado as técnicas. E a gente tinha umas flanelinhas amarelas. Que nós pegávamos os documentos e limpava, assim. Limpava a flanela, sabe? E respirava aquilo. Mas depois foram passando os anos, a gente foi se capacitando, fazendo curso. Fizemos cursos que utilizavam que boa. Aí estragava o papel. Utilizava que boa, punha no sol e para secar, e aí às vezes a letra até sumia. Punha durex, no começo punha ferro. Aí depois foi o aprendizado, aprendemos tudo que não pode, né? E chegamos nessa fita mágica aqui. Então, nunca pode pôr um clipe, nunca pode furar, pôr aqueles, sabe, uns que abrem assim, de metal. Aquilo não pode ter no documento, porque vai enferrujando ali onde está aquele metal. Então, nós tiramos todos os metais dos documentos, dos processos, e tem que facilitar sempre para a vida do papel, que é bastante delicado. Maravilha. Muito bem. Nós vamos dar sequência. Voltaremos. Eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a alguns documentos antigos que nós temos no arquivo municipal. Nós temos lá de interessante, eu tenho uma noção. Eu gostaria que você dissesse isso para nós, mas mais para o final. Agora, na sequência da nossa programação, do nosso roteiro, você está com o seu microfone, Graziela, aberto. Estava tendo uma interferência. E aí, na sequência da nossa programação, nós teremos uma sessão carinhosamente chamada de Li e Adorei. Dia do livro. 3 escritores francanos, 3 poetas francanos. E eu falo escritores com toda tranquilidade, porque quanto mais eu me intero do português, as palavras que terminam com ES, elas são neutras. Um absurdo da existência social é que se colocou e se convencionou colocar o artigo masculino na frente disso. Mas eu ainda acho que seria escritoros, escritoras e escritores para todos, não é? Então, dentro da lógica do português. Mas, eu fico muito tranquilo em dizer que nós temos aqui 3 escritores francanos, dedicados à poesia, cada um com seu estilo, cada um com a sua expertise sensível, de sensibilidade, e eu admiro todos eles, e na proposta do Li, adorei, eu acho que esse é o grau de dificuldade, a se escolher um livro, apenas um livro. E sobre esse livro, dizer algum aspecto desse Li, adorei. E não necessariamente tem a ver com o conteúdo, não precisa. Então, cada uma desses poetas estão livres para dizer o que e que aspecto eles realmente acham interessantes dessa obra por eles escolhida. E que, enfim, nos surpreenderá, não tenho dúvida,
mas também servirá para que nós, aqui de fora, olhemos ainda mais esse universo poético que passa por essas cabeças pensantes e brilhantes. Nós vamos pela ordem alfabética, começando com Baltazar Gonçalves. Boa noite a todos, a todas. Alguns dizem todes agora, eu não me acostumo muito com essas tretas de linguagem, né? Mas boa noite. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, quero agradecer a pessoa do Lourenço, que representa a presidência da academia, né? E, ouvindo a Graziella, né, me lembrei do tempo que eu fazia história e que eu frequentava o arquivo municipal, né, fazendo pesquisas e tal, me trouxe essa recordação bacana. E a última vez que eu estive lá, foi justamente para pedir ajuda para uma pesquisa que eu estava fazendo agora, não mais como historiador, mas como escritor, para um conto, uma novela, na verdade, e eu precisava dos registros da fundação do Hotel Francano. Né? E aí vem a Graziella com os livros que pareciam aqueles do Harry Potter, sabe? Da série, desse tamanho. Eram jornais da época, difícil de manusear. Imagina fazer a limpeza daqueles textos. Nossa, mas foi muito útil. E aí eu venho trazendo para o tema de hoje, né? Porque, assim, os livros antigos eu vejo como fontes, né? Fontes de conhecimento, não só a leitura em si, mas fonte de conhecimento, fonte de pesquisa, né? E tanto para o historiador quanto para o escritor, né? Para o ficcionista. E eu trouxe um livro, né? Que traz essa marca também, um livro que dá a sensação de ler de que eu estou lendo uma história real, uma história que acontece muito, parece que distante, mas ao mesmo tempo próxima, né? E é uma história, assim, um livro que foi muitíssimo bem recebido pela crítica. Eu imagino que talvez vocês já tenham lido, porque, graças a Deus, é um livro que vendeu mais de 100 mil cópias e vai ser traduzido para 6 línguas e vai ser adaptado para o cinema, e é a cultura brasileira, a cultura nacional sendo valorizada, né? Deixa eu mostrar aqui. Claro, né? É o Torturado. Então, assim... Fantástico, Baltazar, fantástico. Li e adorei mesmo, né? Li e adorei. E, assim, eu gostaria de falar, não vou dar spoiler, não vou contar a história, talvez no finalzinho eu dou alguns... Eu conte um pouquinho da história para quem não conhece. Mas, assim, eu sou aquele tipo de leitor que tanto faz a história que é contada, sabe? Para mim, o importante é como foi contado aquilo. E nesse aspecto, o que me atrai numa obra é a estrutura em que a linguagem distribuiu a narrativa, né? Então, assim, é como se fosse mesmo uma estrutura de uma construção, né? E que algumas narrativas dá aquela sensação de ter começado pelo alicerce, pelo início, né? Uma narrativa tradicional, era uma vez, e vai começando ali a apresentar devagarzinho a história, as narrativas. Outras narrativas, elas começam num boom, e cai pedaço de história para tudo quanto é lado, e o leitor é convidado a ir buscar esses pedacinhos de história, aí ele vai montando essa construção na cabeça dele, né? Enfim, são várias as estruturas, né? E eu sou fascinado por isso, né? Tem autores, por exemplo, que gostam de deixar pontas soltas. Você está lendo, está acompanhando, de repente acaba do nada, vai para lugar nenhum, você fala, opa, mas onde que eu tô? Leva um susto, quem sabe no próximo capítulo eu vou entender o que ficou para trás. E aí você é instigado a ir para frente, e essa estrutura é meio surreal, né? Parece assim, lembra muito Kafka, né? Mas, enfim, não é de Kafka que estou falando, eu estou falando de Itamar Vieira Júnior, que é um pesquisador, ele é antropólogo, ele lida com documentos, ele fez uma pesquisa de campo nas comunidades quilombolas no norte de Minas,
na Bahia, né, no norte da Bahia, e ele é funcionário do INCRA. Então, esse material com que ele lida para contar a história é extraído da vida cotidiana, de pessoas que vivem ainda uma realidade que nós, extremamente modernos, contemporâneos, plugados, intelectualizados, às vezes esquecemos que existe, principalmente porque nós estamos condicionados no ambiente urbano, frenético das cidades e constantemente bombardeados pela propaganda de que o agronegócio é pop. Então, essa narrativa dele dá um olhar para o Brasil que se fala a princípio assim, pô, mas isso aqui não é Brasil, isso aqui é pós-abolição dos escravos. Mas peraí, escravos são os pretos que vieram da África. Não, peraí, vamos redimensionar tudo. Homens livres trazidos da África foram usados e forçados a trabalho escravo por 300 anos, e quando a abolição acontece, esses homens e mulheres não têm direito à terra, não têm direito a um lugar, e o que a abolição, a liberdade da abolição prometia foi uma grande ilusão. Depois da abolição, 100 anos mais ou menos, o Brasil ainda não tem uma reforma agrária, e é nesse contexto que Torto Arado vai revelar uma história maravilhosa, cheia de lirismo e poesia. São 3 partes o livro, né? A estrutura é montada em 3 partes. A primeira parte é fio de corte, é quando mostra um acidente, ele mostra a partir de um acidente cotidiano, dentro de casa, com 2 irmãs, com 2 meninas, e esse acidente que tinha tudo para separá-las e torná-las inimigas e virar um romance, um thriller de vingança ou algo parecido para chamar a atenção do leitor, não. As personagens se unem ainda mais, são mulheres que são carne e unha e mostram essa força do feminino e da ancestralidade dos seus antepassados, da religiosidade afrodescendente, e tudo isso amarrado numa narrativa em 3 partes, como eu dizia. A primeira, fio de corte. A segunda, Torto Arado, que vai mostrar a realidade desses remanescentes quilombolas, sem direito à terra, subjugados, num tempo narrativo que mostra um Brasil muito próximo do que nós somos hoje. Muito embora nós olhando para o Brasil pensamos assim, o Brasil é industrializado, o Brasil, né? Não, as relações do campo não são essas que são mostradas na televisão. É de conflito, é de exclusão, é uma relação excludente. E o último capítulo nessa estrutura é o Itamar Vieira. Ele vai dar um salto narrativo, trazendo uma terceira figura feminina para narrar a história. Vejam bem, cada parte do livro é narrada por uma figura feminina. É um homem, Itamar Vieira Júnior, falando através de figuras femininas. As 2 primeiras são as irmãs, Belonísia e Bibiane. Cada uma traz uma narrativa diferente, ela dá continuidade ao que uma contou, contando de um outro ponto de vista a sequência da história. Gente, isso parece simples, mas é genial demais. Me encanta muitíssimo. E a terceira parte, que é Fio de Sangue, ele narra a partir de uma figura feminina, mas que não é humana. Ela vem de uma personagem, Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade do Jaré, né? uma manifestação religiosa de uma afrodescendente, e que ele traz essa personagem para contar a última parte do livro, dando sequência, né? E ela enxerga a história com um olhar que um humano não podia enxergar. É de arrepiar, é muito bonito, eu super indico, porque eu amei, adorei, li e adorei. É isso? Então... Maravilha, é isso aí. E além da eloquência, essa colocação bem técnica, bem poética da visão de um livro. Então, com certeza, isso agrega à obra, que é muito boa, ainda mais
ilustração. E fica dizer que nós, como privilegiados de ouvir uma fala como essa, seremos leitores que tirarão melhor proveito da obra. Então, acho que é isso. Valeu demais, Baltazar. Muito obrigado. Obrigado. Na sequência, Ramon Mocambo. Pessoal, boa noite. Me ouvem bem? Conseguem me ouvir primeiro? Boa noite aí a todos, né? Todes e todas, como bem lembrou aí o Baltazar, né? Trazendo esse aspecto, né? Da linguagem, essa linguagem viva, né? Que se reinventa, que é pronome neutro, né? Uma discussão ainda que está tramitando aí na academia, na sociedade em geral, né? E que eu acho que tem lá a sua importância, né? Pensar esses aspectos. Bom, como eu alertei, né, aos presentes, eu tô com a voz um pouco prejudicada por conta de uma friagem que eu tomei, né? Nesse momento estou aqui no aeroporto, Zona Sul, na casa da minha namorada, né? E falando aqui hoje. E eu vou compartilhar com vocês um livro, né? Alguns aspectos da leitura que eu fiz do livro Necropolítica, do historiador, né, e cientista político camaronês Achille Mbembe, ou Achille Mbembe, né, como preferir. E é um livro que eu achei muito importante trazer, sobretudo no momento como o nosso, né, assim, um momento histórico, sociopolítico, né, como esse que nós estamos vivendo, que é um momento que imprime refrações de uma certa autorização do Estado para matar, né? Então, o que nós estamos vendo, e esse livro trouxe isso de uma maneira muito nítida e muito lúcida, né? Inclusive com aspectos históricos de como, ao longo da história, nas civilizações antigas e modernas, o Estado opera com uma certa mecanização e sistematização da morte, né? Ou seja, o direito do soberano, né? E do soberano de decidir quem vive e quem morre. E a isso, o Achille Mbembe atribui, né, um conceito que ele toma emprestado esse conceito de Foucault, né, que é o conceito do biopoder, certo? O que seria o biopoder? O biopoder, então, seria essa expressão máxima da soberania, né, que reside, aqui um trecho do livro, em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem vive e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar de viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Um outro ponto, aí tem uma definição de soberania para Bartyle, né? Que é: o soberano é aquele que age, vive como se a morte não fosse, não respeita os limites de identidade, mais do que respeita os limites da morte. Ele é a transgressão de todos os limites. Qualquer semelhança dessa definição com o nosso atual presidente é mera coincidência, tá? E tem um outro aspecto aqui que eu achei importante. Soberania enquanto auto-instituição, né? Enquanto autolimitação, fixando em si os limites. Soberania do Estado com foco na eliminação e destruição de corpos humanos. Dois aspectos importantes, né? Uma supervalorização da individualidade, onde nós chamamos um desrespeito aos pactos sociais de liberdade, né? A gente chama isso de liberdade, a gente argumenta esses desrespeitos com o álibi da decisão de escolha, inclusive pessoas invocando o artigo 5º da Constituição para falar que a pessoa tem direito de ir e vir e não sei o quê, que máscara é focinheira e tal, né? Quando na verdade o que acontece por trás de tudo isso é uma política de morte, né? E o segundo aspecto seria essa soberania do Estado
com foco na eliminação e destruição de corpos humanos. Isso é sistematizado. E a gente vê isso, por exemplo, no Terceiro Reich, né, nazista. O quanto a solução final foi um projeto arquitetado, pensado e executado, né, sistematicamente, de forma metódica, né, e orquestrado por um grupo de pessoas que fizeram, em um dado momento, a criação de um inimigo ficcional. Ou seja, eles precisavam de inventar uma persona, né, uma inimizade que pudesse expressar e autorizar o direito de matar, né, de um Estado. E isso a Kilimembe trata como a relação de inimizade e a soberania expressa como direito de matar. E aqui tem um trecho, né, do livro. Essa exibição eu extraí de uma revista, né, que eu vou falar logo menos qual é a revista, para vocês terem, de repente, um prefácio, né, do que pode ser o livro, mais detalhado. E eu posso compartilhar também essa revista. Aqui ele vai falar um pouco sobre o estado de exceção, né? O estado de exceção deixa de ser uma suspensão temporal do Estado de Direito, quando ocorre essa política de morte. De acordo com Agamben, ele adquire um arranjo espacial permanente que se mantém continuamente fora do estado normal da lei, né? Então a gente percebe que o artigo 137 da Constituição Federal é o artigo que dispõe sobre essa possibilidade de instalação do estado de exceção, né? Estado de sítio. E uma das características do estado de sítio é a proibição de reunião em grupos, é a autorização do Estado para invadir casas e prender pessoas, né? Dentre outras questões, né, que estão aí postas. E isso me veio à reflexão que a periferia e as periferias do Brasil, né, quando a gente pensa, por exemplo, grandes cidades e até Franca, a realidade de Franca, as periferias em um determinado momento e numa determinada configuração, ela vive um estado de sítio permanente, na ausência de direitos, né? Na ausência de acessos, dentre outras questões que permeiam, né? Essa realidade tão distópica que às vezes atravessam as periferias do Brasil. Guardar as exceções, né? E as coisas boas que também surgem e são oriundas de lá, né? E aqui uma ideia de colônia, né? Ele diz que a colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder no qual, tipicamente, a paz assume a face de uma guerra sem fim, né? Então, há uma configuração de novas colônias, né? Há novas colônias em, em andamento. E, caminhando para o final, para não me alongar muito, uma definição, né, de Franz Fanon sobre colônia e sobre o povo colonizado, que está presente também no livro. A cidade do povo colonizado é um lugar de má fama, povoados por homens de má reputação. Lá eles nascem. Pouco importa onde ou como morrem. Lá não importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada com uma cidade sobre os seus joelhos, né? Uma definição impactante. Um exemplo de territorialização
do batustãos, né? Não sei se seria isso o plural da palavra. Os batustãos, ou Batumia, aqueles distritos da África do Sul, né? A Namíbia, aqueles espaços onde aconteciam de uma forma muito impositiva, de uma forma muito do Sul, né? Eram esses espaços, eram essas locais muito assustadoramente se assemelha, guardada as proporções, né, a territórios brasileiros. Inclusive, alguns que o Baltazar trouxe aí com essa explicação do livro do Itamar Vieira, né? Quando a gente assiste, por exemplo, o filme Bacurau, isso é explícito, né? Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. E, bom, gente, é isso. Teriam mais dois aspectos aqui dele a mais. Para concluir, Ramon, seu áudio não está chegando. é Você já assustador estava encerrando. como aquele ele narra Palestina, né, de territórios em guerra no mundo, né, quando o pai estava falando como oi, oi, Seu áudio está oi, chegando quebrado aqui. Você já está encerrando? sim, sim. Então é isso, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora estabilizou. Sim, tá. Então é isso, né? É assustador a maneira com que ele relaciona a Palestina e estados em guerra com o Brasil, né? Então fica aí uma leitura política, né? Uma leitura social, uma leitura histórica, que é essa do Aquilimbembe, necropolítica. Essa é a minha sugestão, tá? Obrigado e desculpa por ter me alongado aí. Muito obrigado, Ramon. E, sem dúvida, um aspecto importante, você, como poeta e estudante, pesquisador também, você é bem atravessado por esse dilema social que nós vivemos aqui no Brasil, de desigualdade, de injustiças históricas, é bem atravessado, e sua voz é muito eloquente e, evidentemente, contribui bastante para não só a conscientização, mas também essa questão de realmente estarmos em campo tentando fazer o nosso melhor. Acho que todos nós aqui somos atravessados por uma sensibilidade e que na sociedade que nós vivemos, ela nos afeta marcantemente. Sem querer dar depoimento pessoal aqui, mas sem dúvida que 90% do que eu escrevo e procuro ler tem sempre uma vertente social, não só pela formação jurídica, por minha carreira, que eu trabalhei com isso, etc., mas sempre ali. E o ideal de transformação, o ideal de mudança, o ideal enfim, de vivermos um sonho real, que seria nada mais, nada menos do que muito simples, e que já está na Constituição, que é um dos livros, né, hoje no dia do livro, livros, eu diria, sagrados, né, sem machucar ninguém, nem nada, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que é exatamente o lema da nossa bandeira com o amor, né? Ordem e progresso na concepção kantiana, né? Que era amor, ordem e progresso. O amor foi tirado na nossa proclamação da República, mas está subentendido, que é óbvio, e era o discurso da época, né? Sem amor se constrói uma nação, evidentemente. Só que na nossa Constituição é rara,
no mundo, nós temos lá, sobre a palavra solidária, o princípio da solidariedade, que nada mais, nada menos é do que a introdução do amor como princípio constitucional. E eu responsável pelo outro, o outro cidadão como eu, nós nos complementamos, quem tem mais, doa mais, quem tem menos, paga de outra forma, e todos nós juntos construímos essa sociedade, né, que se quer na Constituição. Então, muito bom, muito importante, são conceitos importantes que vêm chegando para nós, vão sendo, eu não falo desenterrado, mas vão sendo apresentados, né, porque são conceitos que ficaram, de alguma maneira, nos arquivos, né, vamos dizer assim, sem que nós todos tivéssemos muito contato. Então, na minha formação, propriamente, eu não tive o contato que eu tenho tido hoje, né, força dessas aberturas de outras vertentes filosóficas, outras vertentes sociológicas. Isso é muito rico, isso é muito importante. Não só para as questões acadêmicas de pesquisa, mas, obviamente, como nós estamos aqui, para poesia, para prosa, porque, sim, suscita questões, porque, sim, nos emociona, porque, sim, a partir daí, nos faz mais eloquentes. E aí, dito isso, nós vamos para Tânia Mara. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a acolhida de vocês. Né, para mim é muito interessante, né, estar participando e com tanta gente, né, sensacional aqui, a gente tem muito que aprender. Muito obrigada. Adorei, Graziela, do que você ensinou para a gente com relação ao cuidado com o livro. Eu fiquei aqui quase infartando, porque eu olho para a minha estante e vejo que eu não faço nada disso, que eu faço tudo errado a vida inteira. Mas eu já anotei, está anotadinho, prometo que agora o cuidado com o livro vai ser outro. Né? Minha relação com o meu escritório aqui, eu acho que amanhã vai ter que passar por um processo, né, desse cuidado. Adorei todas as dicas. Adorei a fala do Baltazar. Baltazar, eu já estou doida para ler esse livro do Arado, de todas as falas que eu já vi sobre o que você falou sobre o livro, e o seu e o dele, do Itamar, já está na lista para, né, eu poder adquirir, porque só da sua fala eu já quero ler, Bom, quando o Zé Lourenço me falou sobre, né, esse dia de hoje, eu comecei a entrar né, eu falei assim, que livro eu li e adorei. Aí eu não consegui escolher um, sabe? Porque aí eu fui pegando, eu falei assim, nossa, eu vou falar esse. Não, eu só adorei. Aí eu olhava, não, mas esse aqui eu adorei. Não, mas eu vou falar sobre esse. Né? Não, mas tem esse. Né? Não, mas esse daqui foi o que... Né? E eu fui. Aqui do meu lado, gente, vocês não têm noção do tanto dos livros que eu fui pegando, que eu falei assim, mas eu vou falar sobre esse, mas eu vou falar sobre esse, vou falar sobre esse. Eu sou pisciana. Pisciano sonhador é uma coisa, é quase pleonasmo, né? Pisciano sonhador, né? Pleonasmo, né? Silene, estamos juntos. Silene. Então, aí é o seguinte. E que eu poderia, assim, repartir com as pessoas para que elas tivessem essa emoção que Baltazar traz nas leituras que ele fala. Aí, eu me lembrei de um livro que eu li na década de 90, que é Como Água para Chocolate. E eu fui procurar, aí eu lembrei que eu emprestei, mas eu não lembrei para quem eu emprestei, então, quer dizer, dancei, meu livro já era, né, porque eu não faço a menor ideia para quem eu emprestei. E esse livro, Como Água para Chocolate, eu li ele algumas vezes e eu assisti ao filme. Que foi tão interessante, porque, assim, esse Como Água para Chocolate é de uma escritora mexicana, né, como os escritores mexicanos, assim, eles têm como que eu vou dizer assim, uma potência para escrever, né, e nesse romance, eu fiquei muito apaixonada por ele, porque tinha lá a Tita de la Garza, que se apaixona por Pedro,
né? E eles não podem ficar juntos por conta que tinha uma tradição familiar que a filha mais nova tinha que cuidar da mãe, né? E aí tem toda uma narrativa que ela começa a crescer na cozinha da casa, vendo a avó cozinhar, e ela tinha uma relação muito próxima com a elaboração dos alimentos, e tem todo esse processo que vai, né, sendo construído, e aquilo eu fiquei muito encantada. E o lance, assim, de toda a história, né, que mais puxando para mim, é que por muito tempo eu me sentia uma tita, somente quando eu ia para a cozinha. Então, quando eu ia elaborar algum prato, eu ficava olhando para aquilo, eu falava assim, nossa, como é que eu tô? Então, eu tentava, tipo, fazer uma higienização, né, de pensamentos, de tudo mais, e aquilo que eu ia colocar no alimento que eu ia preparar, eu quase que pedia licença para fazer aquilo. Então, por muito tempo, e até hoje, quando eu vou elaborar alguns pratos, eu fico me colocando naquela situação e na minha relação com aquilo que eu estou fazendo. Então, esse foi um livro que era de romance, era alguma coisa, mas que ele mexeu muito comigo. Ele mexeu profundamente nessa questão da relação com as coisas, na relação com o outro, na poesia que tem isso, né, dela esperar pelo amor dela e tudo mais, e de tudo como foi se desenrolando. Essa é uma. Aí, eu sempre gostei muito de escrever e de conversar e ter amigos. E eu, na época da adolescência, eu escrevia muitas cartas. E aquela época era muito interessante, porque tinha esse processo de espera. Então, eu escrevia, esperava, né? E aí eu fiz amizade com o carteiro. O carteiro, ele era muito próximo, porque às vezes me encontrava lá no centro da cidade e gritava, Tânia, chegou a carta de fulano. Era uma coisa impressionante. E era muito engraçado, porque ele me dava notícia. E aí todo mundo, né? E ele falava assim, olha, mas a pessoa não te escreveu essa semana, né? Então, era impressionante, era uma coisa sensacional. E aí, esse negócio de escrever, da espera, e se algum dos meus amigos hoje for assistir isso, eu vou até pedir perdão, porque eu escrevia cartas enormes, eram 8 páginas, imagina. Quem escreve 8 cartas de páginas para alguém, né? E coitados deles, né, que recebiam, né? E me respondiam, tão generosos que eram. Mas aí, ok. Aí, o que tem a ver, né? Eu escrevia, mas eu nunca mostrava para as pessoas, porque eu tinha, assim, muita vergonha, porque eu era muito crítica. E eu achava assim, nossa, que absurdo mostrar isso para alguém, morria de vergonha. Mas aí, eu comecei a assinar uma revista, porque no final da revista vinha poemas, e esse poema era de Flora Figueiredo. E eu achava sensacional, então todo mês eu comprava a revista para ler o que tinha. A primeira coisa que eu fazia era pegar a revista e ir lá para o final, para ler o que tinha de poema da Flora Figueiredo. Né? Depois eu comprei o livro da Flora, né? Tem os livros dela, da Flora Figueiredo. E assim, e os livros dela é de uma delicadeza, assim, porque não tem nada daquele processo mega rebuscado, né, acadêmico, não, é um poema que fala com a gente, de trás, né, eu disse assim, nossa, que legal, eu gosto disso, né, eu gosto do que ela está falando, é muito próximo, né, não tem aquele rebusqueio todo, né, daqueles poemas muito, assim, que você se perde no poema, que são maravilhosos, né, que são maravilhosos, mas que não tem um contato muito próximo. Então, eu, né, Tânia, eu ficava naquela relação de espera todo mês, pela revista, para ler os poemas. Então, eu acho, assim, que foi alguém que me impactou, né, alguém que me chama para esse lugar, né, da poesia, que eu achei maravilhoso. Uma outra coisa que, rapidinho, gente, eu conto rapidinho. Quando eu descobri, Flor Bela, Espanca, quando eu descobri que fanatismo era de Flor Bela Espanca, eu tive um negócio, né? Eu falei assim, como assim? Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és e já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E os olhos postos em ti, digo de rastros,
Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Gente, eu fiquei louca da vida. Porque eu falei assim, meu Deus, fanatismo, né, Flor Bela. Eu entrei em delírio, foi uma coisa assim, e foi um momento muito, muito especial. Foi um momento muito especial. Por fim, Manuel de Barros, né, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Só nesse Meu Quintal é Maior que o Mundo, eu fiquei mais de um mês. Só nessa página. Meu Quintal é Maior que o Mundo. Fiquei aqui. Eu viajei. Eu falei assim, puxa, essa é uma antologia, né, que a filha dele faz, escolhe, né, e faz essa antologia em homenagem ao pai e tal, mas Manuel de Barros, quando ele coloca Meu Quintal é Maior que o Mundo, e eu, né, e Manuel de Barros, esse autor das miudezas, aí eu fiquei nisso. E foi nesse momento pandêmico, né, e que me colocou nesse lugar, e aí o meu quintal, ele ficou isso. Meu quintal é um mundo por esse, né, há um ano. Então, daqui do meu quintal e desse meu mundo, e do meu quintal maior que o mundo, eu escrevi vários poemas. Né? Eu tenho material para publicação. Né? Aliás, eu tenho bastante conteúdo para publicar, ainda não publiquei. E aí, Poemas em Tempo de Pandemia, muita coisa eu tenho por conta desse Meu Quintal é Maior do que o Mundo, dessas miudezas, dessas observações, da visita que eu tinha do Beija-Flor às 5 horas, né, ele vem visitar, e a gente, quase que eu chamo para um café, né, para um chá, quase que eu chamo para um chá, porque ele vem religiosamente às 5 horas. Então, me coloca nesse lugar de olhar para mim, né? Então, o que é esse meu mundo? Como é que é a construção desse meu mundo pelo olhar, né, das miudezas que propõe Manuel de Barros? E aí eu, né, venho e coloco um tantão de poemas que talvez eu consiga, dentro em breve, publicar. Não sou, assim, numa produção igual Baltazar, e quando eu crescer eu quero ser um Baltazar, né? Mas é isso. Então, gente, eu queria falar... e só faltou né, das cartas, rapidinho, das cartas de amor do profeta, né? Eu fiquei tão encantada com essa história, porque tem lá, né, o Khalil Gibran e a Mary, eles trocaram cartas durante 20 anos, né, e era um amor platônico. E aí, quando Gibran morre, aí essas cartas, a mulher do Gibran, ela não queria entregar, né, as cartas para Mary, por conta de ciúmes, enfim, tudo mais, mas acaba cedendo. Olha que sensacional isso, né, trocas de cartas, tinham mais 600 cartas, coisas que, assim, né, que eu sou apaixonada, e eu achei, assim, tão sensacional, já li, reli, é todo rabiscado, coitado do meu livro, né, de falar assim, gente, isso é maravilhoso, como é isso, né, como é que seria, né, você nutrir uma amizade durante tanto tempo, guardar todo esse conteúdo, imagina que conteúdo rico, que isso é a história da vida, né, são 20 anos contados ali, trocados com alguém que você tem, né, um amor, que você tem essa proximidade distante, né, então é isso. Então, eu queria colocar todos os livros aqui. Então, é complicado, assim, e eu fiquei muito, como assim, que eu vou dizer, tinha Paulo Leminski, tinha mais alguns aqui, lógico, né, tinha Carlos Drummond, Clarice Lispector, tinha Ferreira Goulart, eu queria falar sobre todos, mas era só esses, né, que eu podia trazer aqui. Muito bem, Tânia. Uma delícia você ter relembrado, entre outras coisas, das cartas, tempo de troca de correspondências. Maravilha. E, enfim, muito bom também ver pelo olhar do leitor, que é escritor, né? E eu acho que todo escritor é leitor e vice-versa. Então, no pretexto de escrevermos cartas da adolescência, nós estávamos, na verdade, treinando para ser escritores, né? E aí, a responsabilidade, a incumbência, né, dessa forma de expressão, e aprender também a não ser só um leitor, mas também um escritor, que eu acho, com toda a petulância de leitor, que muitas vezes eu vou além do que está escrito, para criar na minha cabeça algo que está ali deixado
talvez até de propósito, pela boa técnica do escritor, para que eu ali me aventure, para que eu use a minha imaginação. Então, nessa interação, escrita, leitura, foi maravilhoso, foi muito bom. Essas pinçadas que você trouxe aí, e só coisa, né, só coisa seleta mesmo, né, essa biblioteca aí realmente seleta. Muito bem. Com essa, com essa sessão encerrada, eu vou passar a palavra para os acadêmicos presentes, pela ordem, aqui vamos falar pela ordem de simpatia. Vou falar pela ordem de simpatia. Não, vou falar pela ordem de simpatia que vai acabar em empate. Vou falar pela ordem de apreço. Também não vai dar certo, porque aí vai ser empatado. Vamos falar assim, primeiras damas, vai. E aí fica mais fácil. Sirlene, a palavra está com você. Nossa, foi uma delícia ouvir os três, cada um estilo diferente, com uma leitura diferente. Eu li o Torto Arado, já pensei, já conversei com o Baltazar em pensamento várias vezes, que eu quero descobrir tanta coisa, porque ele é tão surreal e interessante também que eu percebi que não tem diálogo direto no livro. E tem tanta coisa que eu fui lendo e voltava e lia, eu fiquei encantada demais com o livro. Eu li em 2 dias, foi uma loucura. E agora lembra, ouvindo a Tânia, né, que ela também é muito entusiástica, é incrível, acho que é coisa de professor, né, Baltazar e Sirlene, que dá aula com as mãos e com o olho, com a boca com tanto gesto, que loucura, né? Pelo amor de Deus, a gente deve deixar as pessoas tontas. Aí eu me lembrei, você falando das cartas, eu comecei a escrever justamente porque quando eu era criança, mocinha, eu escrevia o meu diário. E meu diário era tão, mas tão poético. Uma vez eu mostrei para que era irmão do meu noivo, né, com quem eu me casei depois. Aí ele falou assim, Sirlene, você pode ser escritora, porque você escreve com uma sensibilidade tão grande. Mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu falei, lê o meu diário e rasga, porque imagina, teu irmão não pode ver essas coisas, não, né? São muito pessoais. Mas aí foi assim, uma coisa muito engraçada mesmo. E a respeito de cartas, e você falando, eu me lembrei, quando eu era também com 15 anos, eu tive um namorado que foi minha paixão. Era José, viu, Lourenço? Era José. E a gente morava longe. Longe não, ele era de Pinguim, morava em Furnas, que era vizinho lá de comércio do meu pai, mas eu estudava em Pratápolis, né? E ele me escrevia sempre aquelas cartas, né? Bem românticas, como a gente gosta, ainda gosta até hoje. Mas eu ficava numa tristeza muito grande que a minha avó, eu morava com a minha avó para estudar, minha avó lia as minhas cartas. Ai, até hoje eu tenho vontade de chorar. Ela lia e depois ia me entregar. Você acha que tem cabimento isso? Ai, meu Deus. Mas parabéns para os três. Muito boa a conversa hoje, uma delícia. Leva a gente longe. E li também o Água como Água para Chocolate, né? Eu li várias vezes, passei. É porque eu dava aula, eu descobri os filmes e levava para meus alunos. Aí a gente lia, e os meninos da oitava série, primeiro de ensino médio, a gente chorava junto. Mas tantos livros, tantos filmes tão bons, sabe? Lindo demais. A literatura tem isso, né? Encanta a gente, leva para um outro mundo. Muito bem. Sirlene, você traz aí uma história interessante. Eu tenho certeza que alguém há de escrever sobre essa intervenção da sua avó. Pois é. Pegar primeiro nas cartas, né, nas troca de cartas, enfim, eu acho que aí tem um material riquíssimo, belíssimo. O cara deve estar pensando em algum romance. Nossa, incrível. Azar já deve estar pensando em alguma coisa assim, né? Dessa área. Eu, com certeza, em alguma música, não sei. Ah, que bom. Deixa eu Muito só bom. contar uma coisa que me aconteceu agora. Eu estou sentindo uma tristeza, por isso que eu estou com muita vontade de chorar. Eu não sou de chorar, só mais quando eu fico emocionada com as coisas que eu, por exemplo, como eu estou ouvindo agora, tanta coisa gostosa.
nesse meu livro novo, né, Dona Moça Toda Prosa, não sei se você leu, mas o Carogo viu, o Baltazar também que fez o prefácio para mim. Eu escrevi uma crônica, eu sou muito intuitiva. Eu escrevi uma crônica sobre a meu tempo de escola no ginásio em Bratápolis. E, tem uma crônica que eu escrevi assim com muita emoção mesmo. Fala sobre apelidos inusitados. Então, nós éramos um grupo de 6, 7 que estudava, jogava bola na rua, contava piada, brincava. A gente ficava junto muito tempo. E foi uma amizade muito grande. E duas desse grupo eram negras, moravam em Cássia e moravam lá em Pratápolis para estudar durante a semana. Numa garagem improvisada, improvisaram um cômodo de uma amiga minha, elas ficavam lá para estudar. E aí a gente trocava, a gente colocava nome de apelido, colocava apelidos de pessoas famosas, atrizes, né? Uma colocava na outra. Então, eu, por exemplo, sempre fui assim, mais cheinha, eu era a Cláudia Cardinale. Tinha uma. Não, a Gina Lollobrigida. Eu era a Gina. Tinha uma que era a Cláudia Cardinale. Então, eram vários apelidos, né? De filmes que a gente, de atriz, de filmes que a gente assistia naquela época. Mas o único apelido que pegou foi da Fátima, que era Brigitte Bardot, porque ela era desengonçada, imensa, né? E negra. Então, não tinha nada a ver com a Brigitte, que era loira. Então, a gente chamava Brigitte para lá e Brigitte para cá, e aquilo ali era uma alegria. E eu mandei o livro para a Cássia, que ela estava morando em Cássia, era professora, e mandei com a Dora. Falei, Dora, entrega para a Fátima, para mim e para a Clédina, que foram duas moram em Cássia, que fizeram parte desse grupo. Aí hoje a Dora falou assim para mim, Sirlene, eu recebi os livros ontem à tarde. Você quer que eu posso levar o da Clédina para a Fátima também? Aí eu falei, tudo bem, de repente eu vejo uma mensagem da amiga de Cássia, que é a Clédina. Sirlene, a nossa amiga Fátima partiu hoje para a eternidade. Nossa, eu estou assim até agora, sabe aquela vontade de chorar e não consigo? E isso aconteceu quando eu estava escrevendo o livro também, uma do nome dos livros da amiga Emília, que deu, a qual chegou as duas, né, as duas irmãs. A Emília, eu escrevi o livro, escrevi o conto em setembro e ela morreu naquela semana. Essa eu quase morri de chorar, sabe? Porque eu ia levar o livro para ela. Agora, a Fátima, eu mandei ela receber o livro ontem e ela não viu. Só que esse conto, a crônica, eu mandei para ela por e-mail, ela ainda viu, ainda liguei para ela o dia que eu fui à Cássia. Gente, mas essas histórias são uma coisa incrível. Não sei, eu tô passada até agora, sabe? Uma amizade de 50 e tantos anos. Eu já tenho 71, era época de ginásio, né? São muitas histórias para a gente escrever, para reviver, para chorar. Desculpa, tá? Tudo certo. Meus sentimentos, Sirlene, é isso. E mais dizer, né? Sentir. Carogo, Boa noite, pessoal. Como a Sirlene disse, realmente foi uma delícia, né? Foi muito bacana. Foi muito prazeroso, né? Ouvir os três escritores e fiquei sensibilizado, não só com, com os comentários da leitura, né? Mas com o ânimo com que foi falado, né? Demonstrou assim um entusiasmo muito grande e isso contagia a gente, né? Eu não sou muito de ler livros políticos, como esse que o Ramon citou, né? Mas, assim, me instigou a procurar essa leitura desse livro aí, Necropolítica, né? Assim, essa questão da busca pelo poder, tal, quando o mundo perceber que nós temos que unir, né? Para buscar o conhecimento como forma de ajudar a todos, né? Haverá um pouco mais de paz e união, né? E essa classe política que às vezes deixa muito a desejar tem que ser, vamos pôr assim, banida, né, do poder, deixar só a gente que pensa realmente no outro, né? Espalhar o amor. Parabéns, viu, Ramon, pela sua exposição, gostei, né? De uma forma muito simples, mas também muito concisa.
O Baltazar também me instigou muito a ler esse livro aí, que já foi tanto comentado recentemente, né? Torturado. Eu quero ter o prazer de ler esse livro aí, porque achei que se encaixa também no meu perfil aí de leitura, né? E perguntar depois, queria que ele respondesse depois, porque ele falou a respeito, deixa eu ver, anotei aqui, eu queria saber quando que foi publicado esse livro, porque ele fala de lá atrás, né? Parece que alguma coisa do Brasil colônia, quando os escravos foram trazidos, mas que se encaixa nos dias de hoje. Eu queria saber do Baltazar, daqui a pouco ele responde, em que ano foi publicado esse livro, para saber, só para eu ter um parâmetro aí de épocas, né? E o que dizer também da Tânia Mara, né? O que ela falou foi muito bacana, assim, me identifiquei muito, e principalmente essa questão das cartas aí. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho um sobrinho que ele trabalha nos Correios. Essa semana eu me encontrei com ele e perguntando para ele, né, assim, se ele entregava muitas cartas. Ele falou, não, só entrego coisa do Mercado Livre, só entrego coisas, assim, de vendas, né? E eu falei assim, mas e as cartas? Ele falou, só o CDP. Só no CDP que a gente leva muitas cartas escritas à mão, porque quase não se vê mais. E, se possível, senhor presidente, meu afilhado, fazermos no futuro, né, só como uma sugestão, escrevermos cartas um para os outros, colegas escritores de Franca, reunir alguma coisa para a gente escrever manualmente alguma coisa, né? E demais é isso. Também parabenizar também a Graziella, assim como a Tânia Mara falou, começou a bater o desespero em mim aqui, porque tem muito livro ali que acho que precisa ser higienizado, né? Então, ó, parabéns a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar com vocês, viu? E vamos reunir outras vezes, né? Em encontros como esse. E parabéns também à academia, na pessoa do Dr. Lourenço, tá? E é isso. Devolvo a palavra aí, então. Um abraço. Um abraço, Carugo. Muito obrigado. Legal. Desculpa, só um minutinho. Eu me esqueci de agradecer a Graziella. Nossa, eu até anotei aqui a receita, porque ela passou direitinho. Mas como ficou antes da literatura, eu me perdi aqui com os comentários. Parabéns mesmo, Graziella. Eu só fico preocupada que eu tenho tanto livro e sou muito alérgica a esse material aí de limpeza. Não sei, acho que vou ter que colocar umas 10 máscaras para limpar meus livros, que se aparece algum fungo aí, eu morro de tristeza. Obrigada. Certo. E eu acho, e pelo menos tem essa articulação, que nós podemos, e a Graziella se colocou à disposição nesse sentido, treinar alguns jovens que estejam querendo e precisando, e a partir desse programa, nós mataríamos vários coelhos com uma cajadada só, ou abraçaríamos vários corpos com dois braços só, né? Para usar um termo mais politicamente correto. Que é o seguinte, nós geraríamos renda para alguém que estaria prestando um trabalho fundamental para nós todos. Porque eu também acho difícil, sabe, fazer isso. E é um trabalho necessário. E a fala da Graziella deixou muito claro isso para nós todos, né? Então, valeu, foi muito bom. E é nesse sentido, Graziella, que eu queria que você nos desse uma rápida ideia do que nós temos de documentos antigos no Arquivo Municipal. Que tem lá de interessante dessa história antiga de Franca? O que você pode dizer nesse sentido, rapidamente? Aí. Sim, nós temos uns documentos de 1776, inventários da comarca de Franca, da região ali de Ribeirão. Temos documentações cartoriais antigas,
de 1906. Temos documentos do Cemitério da Saudade, todos os registros de óbito do Cemitério da Saudade. Fotos antigas que foram doadas para a instituição. Temos jornais antigos, jornais digitalizados. De 1882, tem o 9º distrito, né? Que era a estação, que era o 9º distrito. São jornais riquíssimos, assim, que contém muita literatura, muito artigo científico. Eram escritos assim de uma maneira bastante diferente de hoje, né, dos jornais de hoje. Temos documentos xerox da Cúria, nascimento, casamento, batizado, desde o ano de 1776, 1806. São livros assim um pouco de difícil leitura, mas com um pouco de treino, dá para saber dos primeiros habitantes que moraram aqui na região, né? Aliás, esses livros, os livros de nascimento, óbito, casamento, já estão digitalizados pelos Mormons num site, né? Family Search. Já estão disponíveis para pesquisa no mundo inteiro. O arquivo histórico está no site dos Mormons, né? Muito rico esses documentos. E as pessoas utilizam muito para fazer genealogia, para fazer a cidadania deles, cidadania italiana, espanhola. Eles buscam muito esse tipo de documentação, né? Nós temos também aproximadamente mais de 20 mil livros, sendo mais de 2.000 livros obras raras. E bibliotecas assim, particulares, fragmentos, né? Do Dr. Antônio Petralha, algumas obras, do Cavalheiro Petralha, de várias famílias também que doaram ao arquivo, né? Suas bibliotecas após o falecimento dos patriarcas, né? E temos, assim, jornais recentes também, arquivados. Temos acervo digital, muita tese sobre Franca. Você pode pesquisar tanto pelo computador, como tem também algumas das famílias que doaram, os escritores francanos. Hoje, por exemplo, recebemos as obras do Dr. Castro Liporoni, né? Vários livros que ele escreveu. E tudo vai enriquecendo muito o acervo lá. E esse acervo já é patrimônio histórico tombado pela municipalidade, né? E constitui, assim, em uma riqueza, assim, guarda toda a história mesmo, de Franca, região, né? E nos seus mais variados aspectos, né? Tudo que um cidadão francano, por exemplo, fez, está ali no arquivo. Tem a quantidade de documentos que são inventários, doações, testamentos, a quantidade de livros que foram escritos, né? E a quantidade de processo que gerou, está tudo ali, das famílias francanas. Bem, é muita coisa, porque a parte, os fundos documentais e as séries perfazem, assim, mais de 500 mil documentos. Muita coisa. Grande parte também são os documentos do fórum, o arquivo permanente do fórum, que fica ali, sob tutela, né, do acervo. O arquivo, algumas coisas assim da prefeitura, plantas antigas de residência aqui da cidade, de 1914 até 1968, estão ali no arquivo. Tem
documentação da Câmara, requerimentos, documentação digital das primeiras atas da Câmara de Franca. A pessoa pode procurar ali para fazer uma pesquisa histórica. Enfim, temos muita documentação. Que bom, muito bom, super instrutivo. Vamos fazer uma passada finalizadora, na mesma ordem, com o Baltazar, e se quiser pode responder o Carogo. Oi, a palavra é minha? Quantas horas eu posso ficar falando de tortarado aqui? Pensemos em 30 segundos para começar. Tá bom. Carogo, respondendo a sua pergunta, o Itamar Vieira Júnior, ele participou de um concurso em Portugal, o Prêmio Leia, é um dos maiores concursos em Portugal, e venceu o prêmio em 2018. O livro é super recente, é de 2018. Ele acontece justamente nesse período de ascensão da direita canibal, aí, digamos, né? Mas ele é de 2018 e depois ele foi publicado no Brasil, aí ele ganhou o prêmio Jabuti e o prêmio Oceanos aqui no Brasil. Então, isso ele repercutiu bastante. Agora, o tempo cronológico da narrativa... Você não pode comer nada cru. Então, a Índia tem superpopulação... Acho que é o microfone da Graziella. Graziella. Isso. O tempo cronológico da história, ele não é marcado em nenhum momento, não tem datas no texto. Então, não tem pontos fixos da narrativa. E isso é muito legal, porque deixa uma margem fluida de tempo em que o leitor ele vai tentando se colocar, dependendo da leitura de mundo que ele tenha, né? Então, mas assim, tem alguns pontos, por exemplo, tem uma Kombi, aparece uma Kombi na fazenda que vai levar para o médico, né? E essa Kombi rural é uma dica, né? De quando é que essa Kombi aparece na história. Então, nos anos 50, eu suponho, para mim, a história acontece dos anos 30 aos anos 50. É nesse período, né? E assim, eu só queria acrescentar que a minha identificação, particularmente, além de todo o encanto da obra e tudo mais, né? A minha mãe, ela lecionou na zona rural, num colégio da zona rural, em Pimenta, num lugar chamado Quilombo, entre serras. Chama Quilombo, esse lugar. Eu nasci, desde quando eu era menino, 4, 5 anos, eu escuto assim, vamos para o Quilombo. Vamos para o Quilombo. E depois eu vim saber tudo o que era, né? Lógico, evidentemente. E a relação de trabalho do meu pai na zona rural, da minha mãe sendo professora ali naquela situação, né? E ela me remete à fazenda onde a Bibiana e a Belonísia são criadas, né? Ela me remete. E, assim, eu encontro muitos pontos da minha história, inclusive, resguardando que aquela situação do livro é de quilombolas, legítimos donos da terra, mas suprimidos da liberdade, né? E, assim, a gente teve ontem aí essa comemoração do Descobrimento do Brasil, esse ponto de reflexão sobre a nossa história, né? Então, celebramos Tiradentes na mesma semana, então esse mês de abril, assim, é um mês que tem muitos marcos históricos que já foram desconstruídos, né, muitas vezes, e essa desconstrução ela é contínua, e em Torto-Arado eu vou encontrar um Brasil antigo, arcaico, mas novo, visto por uma ótica que precisa ser louvada. E é isso. Legal. Ramon, vai encerrar? Isso, pessoal. Muito legal, né? Eu acho que nós fazemos história a todo momento a gente está produzindo história, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, a ampliação, né? Cada vez mais a pluralização desses encontros, desses espaços de reflexão, né? Eu acho que talvez o que nos une aqui é um afeto, né? Pelo livro, pelo gosto
de ler, né? E como bem nos lembra o educador Paulo Freire sobre a importância do ato de ler, né? Porém, existe uma coisa que antecede a leitura da palavra, que é a leitura de mundo, né? Muitos dos nossos são exímios leitores de mundo, porém, sem esse acesso da leitura da palavra, né? Que é um caminho estrutural do fato da educação chegar nas pessoas, a educação chega nas pessoas, mas ainda talvez não sensibiliza. A educação chega, mas ainda não encanta, né? Não atrai, não faz ainda é um caminho, né, que está aí, com grandes educadores que fazem acontecer e outros tantos que seguem essa tradição, né, que não se atualiza, que não se renova com o tempo. Mas é o caminho, tá aí, tá em jogo, né? Estamos em jogo. E eu gostaria de apresentar para vocês, assim, rapidamente, né, se me permitem, o meu novo livro, o do Baltazar. Tá chegando do Baltazar. O do Doutor já deve ter chegado aí, né? Que é o livro Laços Entre Nós, né? Esse livrinho aqui, ó, ele foi feito à mão, né? Um livro caseirinho que eu fiz. É, foi uma forma que eu encontrei primeiro de registrar, né, esse tempo histórico que nós estamos vivendo e para isso também sensibilizar, né, e trazer olhares assim que possam encantar, que possam comunicar mundos, né, e cumprir a função da arte, porque afinal de contas a arte é aquilo que está no meio de nós, né? A arte comunica, a arte é relação, né? E sem relação a arte não é possível. Ela é apenas um adorno, frio, um monumento, né? Que também tem lá a sua importância. E para fechar, primeiro, gostaria de dizer que esse livro está à venda, né? Quem quiser adquirir esse exemplar, me chama nas redes sociais, Ramon Mocambo, né? Tanto no Instagram como no Facebook, eu tô lá. E a gente combina a melhor forma do exemplar chegar até vocês. Eu gostaria de ler só um trechinho aqui da contracapa para vocês, para comunicar um pouco do intuito pelo qual esse livro nasceu, né? Abre aspas. Laços entre nós é uma ideia que nasceu em uma noite muito especial embaixo de um salgueiro. Aquela árvore que arqueia seus galhos e produz uma sombra quase chorosa. Desses dias em que descobrimos o poder catalisador que o afeto tem, a importância de estar junto a quem se ama e permitir que nós nos transformemos em laços de bem-querer ante a urgência do amor e das relações humanas, em dias que só o amor faz frente à não naturalização do absurdo e da tragédia cotidiana. A intenção dessa obra é dissociar a poesia do mero lugar de contemplação, é transcender a relação entre locutor e interlocutor, de modo que nos sintamos afrouxar os nós e desatar os laços sociais, políticos e afetivos. É, antes de tudo, o registro de um grito para as próximas páginas da história. Denúncia e tentativa de retorno ao colo, do colo, do colo. Laços entre nós. Obrigado, pessoal. Boa noite. Legal. Tanemara. Bem, gente, obrigado demais por participar, é muito aprendizado sempre, né? As falas de todos, né? O olhar da Graziela carinhoso para o livro, prometo ser mais cuidadosa, tá? Depois eu te conto o que eu aprontei por aqui. E é isso, eu gostaria de ler rapidinho um trecho da Flora, né? Que foi quem eu acho que eu mais me inspirei para, de repente, começar também a escrever. Chama Borbulhante. Guardei meu poema dentro de uma bolha de sabão. Como não ficar seduzida pela circunferência lisa e transparente,
onde o arco-íris passeia docemente e morre de amores pela espuma colorida? Acomodado na nova moradia, o poema suspirou e adormeceu. Quando acordou, já não mais me pertencia. A bolha de sabão se deslocara, e o poema apaixonado que eu criara descobriu de repente que era teu. Então é isso. Vamos aqui um poema para alegrar. Obrigada, viu, gente? Bem, obrigado. Carogo, Sirlene, querem falar o encerramento, alguma coisa? Carogo? Bacana aí, pessoal, legal. Só queria agradecer a todos e dizer o seguinte, que em 1982, quando eu lancei meu primeiro livro de poemas, chamado Degraus, ele foi lançado na Biblioteca Pública Municipal. Essa semana eu estava revendo e achei algumas fotos, há mais ou menos quase 40 anos atrás. Eu lá fazendo fotografia, sabe, do lançamento do livro, né? Então, e todos os meus livros também constam lá, foram doados alguns exemplares na Biblioteca Municipal, tá? Deixar meu abraço a todos, obrigado pela participação dos convidados aí, foi muito gratificante, aprendemos muito, e obrigado ao Baltazar, né, a Tânia, o Ramon, a Graziela, doutor, muito obrigado, a nossa acadêmica Sirlene de Pádua, um abraço a todos e boa noite. Obrigado pela participação. Muito bem. É isso. Anotado, meu padrinho Carugo, é a sua ideia, a sua proposta de nós bolarmos algum evento em que haja troca de cartas. Achei excelente a ideia, acho bacana. Queria deixar registrado que eu fui carteiro, Tanemar. Eu sei bem alguns desses macetes de carteiro, acho bacana, e era um tempo muito interessante. Isso foi em 85, 87. Então, era um tempo muito interessante, foi muito divertido. Eu lembro com muita alegria desse período, dessa fase. Uma reunião produtiva, proveitosa. Muito obrigado, Graziela, professora Graziela. Muito obrigado, professor, poeta, escritor Baltazar Gonçalves, escritor, poeta, pesquisador Ramon Mucambo, professora, enfim, poeta, escritora, empreendedora, Tânia Mara, muito obrigado. A Sirlene, sua presença é sempre um brilho. Sirlene, eu te adoro, Sirlene, eu te adoro. Tenho que dizer com essas palavras, porque Eu também. isso, sem exagero, tá? E, enfim, o Carogo já falei, meu padrinho, nós vamos encerrar por hoje, muita alegria, eu com certeza estou bem melhor do que antes dessa reunião. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite para todos.